um pastor, um líder da igreja, um ministro do evangelho, será que ele pode proibir categoricamente alguém de participar da mesa do Senhor, de participar do pão e beber do cálice? Será que alguém pode proibir alguém de participar dessa celebração da morte até que ele venha? Fique comigo neste estudo porque Deus quer falar ao seu coração. Lembrando que o PDF deste estudo estará no canal do Telegram. Vá na descrição do vídeo. Muita gente não sabe que tem uma setinha. Aí você vê as informações do nosso trabalho da Universidade do Reino. E te convidamos para estudar conosco. Muito bem. Olha só. Para começar, nós sabemos que existe a Páscoa, a celebração da Páscoa judaica, e existe uma ceia pascal. Isso nós vemos nessa instituição na Torá, em Shemot, em Êxodo, quando eles saem, eles celebram essa saída do Egito para ir rumo à terra de Canaã. Ali Deus revela a Torá, nessa caminhada Deus se manifesta tremendamente, e logicamente se institui uma celebração judaica, que era comer cordeiro, né? Cordeiro pascal, literalmente ele se assava, ao mesmo tempo havia pães asmos, ervas amargas, se bebia vinho, havia uma ordem para esse tipo de celebração, como é feita até hoje pelos judeus, o famoso Seder de Pesach. Vou anotar aqui, Seder de Pesach. Samer, Dalet, Resh, Seder de Pesach. Aqui é Pei, Pesach, Samer também, e o Het, Seder de Pesach. Olha só, isto aqui, meu querido, Seder de Pesach, que seria a ordem, né, de celebrar a Páscoa, significa a ritualística de como celebrar a Páscoa, que é um processo, segundo os judeus, é a famosa ceia pascal, vamos traduzir assim, não é que literalmente isso significa isso aqui, Seder significa essa ordem da Páscoa, vamos falar assim. Então, isso aqui, vamos falar, é a ordem para celebrar a ceia. A ceia é uma ceia. Por que é ceia? Porque é um jantar, é uma ceia onde tem cordeiro, onde tem pães asmos, onde tem também fruto da vide, que é o vinho, temos ervas amargas. Isso está escrito, digo temos porque está escrito na nossa Bíblia, segundo a ordem para o povo de Israel, naquele então. Então essa é uma ceia onde há abundância de bênção, comida, comunhão, e se celebra até os dias de hoje. Para quem aceitou a Yeshua HaMashiach, para quem agora é um cristão em Cristo Jesus, um crente em Cristo Jesus, ele logicamente pode, repito, pode celebrar a sua morte com pão e vinho. Só que pão e vinho não é ceia, não é ceia. Eu vou explicar bem isso, porque o Pesach, a ceia em si, a ceia pascal, como falei, era uma composição de vários alimentos, começando com um cordeiro que se assava. Agora, a nossa ceia é Yeshua, é Jesus Cristo. Paulo em 1 Coríntios diz, capítulo 5 diz que Cristo é o nosso cordeiro pascal. E nós não podemos celebrar mais segundo o fermento antigo ou segundo a tradição antiga. Diz assim Paulo em 1 Coríntios 5, 7. Vou anotar aqui, 1 Coríntios 5, 7 em diante. Diz claramente, lançai fora o velho fermento para que seja nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus nunca manda agora manda matar um cordeiro, Jesus nunca mandou fazer ervas amargas, tudo isso tem uma simbologia preciosa, mas Jesus não manda, nem a doutrina manda agora nós matarmos um cordeiro, porque Cristo é o nosso cordeiro. Olha o que diz o 8, por isso celebramos a festa não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com asmos da sinceridade e da verdade. Paulo está categoricamente dizendo que, está se referindo logicamente em toda essa passagem, a uma maneira velha de vida pecaminosa, e muito menos com essa tradição judaica que mais trazia condenação do que salvação. Então, agora entendemos que não é ceia, para nós não é ceia, porque justamente esse título, Ceia do Senhor,
ou Santa Ceia, na verdade, é melhor, Santa Ceia, não está na Bíblia. Não está na Bíblia, porque Cristo passa a ser a nossa ceia, Cristo passa a ser o nosso cordeiro. Agora, a pessoa me pergunta, Natanael, eu posso então tomar do cálice e beber desse cálice lembrando do seu sangue? Claro que sim. Posso comer do pão lembrando do seu corpo que foi sacrificado por mim? Por favor, isso é a ordenança de Jesus, o próprio Jesus disse. Olha o que diz em 1 Coríntios, aí, em 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 11, você vai ver toda a doutrina que Paulo fala sobre, agora, esse ato chamado Kiddush. Vou escrever aqui em hebraico, Kiddush, que é Kov, é a mesma raiz da palavra Kadosh, Dalet e o Shin. Kiddush, Kiddush, quando falo Kiddush, pode ser assim, Kiddush, Kiddush, pode ser essa palavra usada para consagração, consagrar algo. Lembra que temos várias palavras que surgem nessa raiz do Kof, do Dalet e do Shin, tá bom? O Kiddush se fazia justamente, o Kiddushin, na verdade, se fazia com pão e vinho. Esse Kiddush é pão e, vou colocar aqui, vinho. Pão e vinho. Isto aqui compõe o Kiddush. A ceia era com cordeiro, com ervas amargas, com pães asmos, com o fruto da vide, com o vinho. Tudo era uma composição. Isso é para os judeus. Para nós, Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o nosso cordeiro. Está aqui. E agora, em 1 Coríntios 11, vem a tradição para fazer um Kiddush. Em grego é Eucaristém. Seria pão e vinho. Não estou falando de transubstanciação, por favor. Estou falando da simbologia do pão e do vinho, que simboliza o corpo e o sangue do nosso Senhor. Agora, nesse século 21, como igreja, posso celebrar um Kiddush com pão e vinho, lembrando a sua morte. Lógico, o próprio Jesus deu essa ordem. Olha o que o próprio Jesus disse aqui. Ele falou também nos evangelhos, mas vou ler o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 25, na parte B, diz: este cálice é o cálice da nova aliança, da Brit Hadashah. No meu sangue fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aí Paulo diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, Paulo está dizendo, bebemos do cálice e comemos do pão. Só isso, pão e cálice. Então não é uma ceia. Se eu te convido para cear na minha casa e eu coloco na mesa só um pão e um cálice de vinho, você vai falar, meu Deus, Natanael está passando pela prova, está passando fome. Agora, se eu preparo um jantar, é outra coisa. Então o jantar é para os judeus. Essa ceia é para os judeus. O Seder de Pesach está estabelecido para os judeus. Para nós é somente pão e o cálice, onde bebemos o fruto da vide. Os noivos bebiam do fruto da vide, seria o Kiddushin, estão ali se aliançando e se comprometendo. Por isso essa é a nova aliança, Brit Hadashah, onde nós vemos que há um propósito de beber o cálice e o pão. O próprio Abraão, queridos, o Abraão e o Melquisedeque comeram pão e vinho, é um Kiddush, é um Kiddushin. Ali eles estão celebrando uma aliança. Então, em vários momentos santos se comia pão, né? E se bebia desse cálice fazendo uma aliança, um pacto. Isso não tem nada a ver em si com a Páscoa. Agora, o próprio Paulo diz, depois de haver ceado, está aí o segredo, versículo 25, semelhante modo, diz aqui, depois de haver ceado, então, ele como os judeus celebraram a ceia, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, pegou o pão e celebrou um Kiddushin. Então, essa Santa Ceia é para os judeus. Para nós é pão e vinho para celebrar a morte. E podemos fazê-la quando, Natanael? Todas as vezes que você fizer e puder, faz para lembrar da sua morte, tá bom? Essa é uma introdução para entendermos que, porque eu não acredito no termo ceia,
a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Agora nós celebramos somente com o cálice e comendo desse pão, lembrando da sua morte, tá bom? Bom, essa introdução é importante para que a gente entenda o que é uma ceia e o que é um kiddushim, onde somente se bebe o cálice com vinho e o pão, e é o que nós fazemos com a igreja para celebrar ou lembrar da morte de Jesus Cristo. Muito bem. Agora surge a pergunta: é lícito alguém proibir alguém? A pergunta também é quem está habilitado para pegar do pão e tomar desse cálice? Por quê? Porque há certas regras em denominações, por isso que eu não acredito em denominacionalismo, onde A, B, C, D, F somente podem participar e os demais não podem participar. Há uma segregação, uma separação, onde os líderes têm essa habilidade, não sei como, de separar. Você não pode e você pode. Sendo que esse kiddush, esse comer do pão, participar do cálice, é um momento de comunhão para lembrar que alguém morreu por nós, certo? É lógico que não pode ser feito de qualquer maneira. É lógico que isso não pode ser feito sem reverência, sem santidade. É lógico que não pode ser feito com bagunça ou não discernido, porque a única condicional é saber discernir o que estamos fazendo. O próprio Paulo fala isso na doutrina. Eu vou ler aqui no versículo 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, se celebra essa morte, se lembra da morte, se dá glórias a Deus pela sua morte, isso logicamente o pão e vinho vamos tê-lo como lembrete dessa morte e essa nossa celebração. Por isso, aquele que comer ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí também surge mais uma pergunta: quem come indignamente? Uma pessoa que não sabe discernir o que está fazendo. Uma pessoa que pode ser uma pessoa pecadora, sim, concordo, mas a ordem é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, eu tenho que me examinar. Ninguém tem autonomia, ninguém tem autoridade para me proibir. Eu tenho que me examinar. A condicional na doutrina é: examine-se o homem a si mesmo. Eu não tenho liberdade para examinar alguém. Eu não tenho a liberdade como líder de olhar alguém e falar se você pode ou você não pode. Não, aqui diz: examine, um apelo à consciência. Queridos, esse apelo à consciência deve ser individual. Deve ser um apelo à ação do Espírito Santo para a pessoa ver se realmente ela se arrepende ou não. Porque esse examinar-se a si mesmo é um apelo para a pessoa ver que há alguém que morreu por mim. É mais ou menos isso. Olha, pegar do pão e do cálice é lembrar que alguém de fato pode perdoar meus pecados. De que alguém realmente morreu é o remédio. É como se eu estivesse doente, estou com um grande mal-estar e alguém me manda um lembrete e me diz: ei, existe um remédio para isso, não esqueça. Não esqueça de tomar o seu remédio. É mais ou menos, então, quando eu pego o cálice e pego o pão, é para me lembrar de que alguém que morreu por mim e o seu sangue, o seu corpo foi martirizado para perdoar o meu pecado. Ou seja, eu devo celebrar porque Cristo morreu para me livrar do pecado. Agora, somos santos, sabemos disso, somos transformados, justificados, mas não é porque somos justificados, não deixaremos de nos santificar. Então, o processo de santificação é o processo de eu a cada dia me arrepender, de a cada dia lembrar, até o próprio pão e o cálice são um lembrete que há solução para eu largar o pecado, para eu ser justificado, para eu me arrepender, para eu ser purificado. Ou seja, esse momento de comunhão, lembrando da sua morte, comendo do pão e bebendo do cálice, é para me lembrar que a cada dia que eu peco, eu posso alcançar misericórdia, porque é um remédio me dizendo: eu morri por você, eu quero te salvar, se arrependa, largue isso, se arrependa, me busque, e eu quero te santificar. Agora,
as pessoas fazem ao contrário. Olha como normalmente nas igrejas fazem. Comer do pão e beber do cálice como se fosse um prêmio para os santinhos. É como se fosse um prêmio. Somente aquele que não pecou, se alguém não pecou esse mês, se é feito mensalmente, ele tem um prêmio. Ele pode vir e comer do pão e beber do cálice. Ou seja, se ele não pecou, está limpo. Agora eu me digo, quem tem capacidade de sondar as mentes, os corações das pessoas? Quem tem, a não ser o próprio Espírito Santo, a não ser o próprio Deus? Quem tem autonomia para poder dizer se pode ou não pode, talvez analisando a vida de cada um? Tem pessoas em pecado que colocam a mão e come, o problema é dele. Se ele come não discernindo, ele come para a sua própria condenação. O próprio Paulo diz, porque se come e bebe não discernindo o corpo, e ele traz juízo para si. Veja o que diz o versículo 29, ele está trazendo juízo para si. É lógico. Se ele bebe não discernindo e está em pecado, o problema é dele, está trazendo juízo. Aí ele tem que apelar, ele tem que decidir, não, eu não vou participar porque eu preciso me consertar primeiro. Beleza, é uma decisão dele. Isso é a liberdade que nós temos no verdadeiro sacrifício em Cristo, onde temos a liberdade de abraçar a cruz, seguir a Cristo, ser santificado e sermos a cada dia aperfeiçoados por Ele. Então, vamos lá, vamos recapitular em todo esse tema. Nós não podemos nunca, como ministro, eu sou ministro do Evangelho, nunca posso proibir. E no meu ministério eu tenho certeza, nunca proibi ninguém apontando alguém e falando para essa pessoa, você pode ou não pode, porque isso é algo pessoal. Cada um tem que se examinar a si mesmo. O problema disso é que se tornou uma grande tabela. É tanto o farisaísmo que pessoas começam as tabelas. Quem não dizimou esse mês, fica sem Santa Ceia. Eles falam, usam o termo Santa Ceia. Quem cometeu algum pecado, às vezes são pecados que são visíveis, né? Adultério, a pessoa roubou, falou alguma coisa, foi em um lugar pecaminoso, colocou-se em evidência o seu pecado, pronto, já é colocado na lista dos negativados na igreja que não podem. Não pode. E alguns colocam até tabela. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses sem participar ali da comunhão, do pão e do cálice. Você acha isso correto? Fale aí nos comentários, por favor. Será que essas tabelas é como se fosse uma indulgência a pagar para poder alcançar uma misericórdia, né? Ou seja, para ele somente um santo, ou alguém que está irrepreensível somente pode tomar. Não, querido, não. Isso não foi o que o mestre ensinou. Jesus estava com Judas na mesa e ele não disse, Judas, você não pode comer, você não pode participar, não. Ele esteve junto com ele, ainda o beijou, o abraçou, ainda falou, o que tiver para fazer, faz-o depressa, não tem problema, é você que decide. O juízo e a maldição vai vir para você. E acabou. Agora, coitado de certos discípulos ou membros de certas denominações onde precisam passar por toda essa vergonha. Agora eu me pergunto, esses pastores, será que todos estão em santidade? Será que todos estão em purificação? Quem sabe estão com pecados ocultos? Muitas vezes estão vendo coisas, falando coisas, fazendo coisas que ninguém sabe, estão lá ditando regras para os outros. Agora a pergunta é, quem tem aptidão de participar, se é para ser só os santos, os que não pecaram durante o mês? Somente eles que podem participar. Quem terá condições? Ninguém. Porque não há ninguém que não peque. Pecamos por pensamentos, por palavras ou atitudes. Pecamos de manhã, às vezes à tarde e à noite. E a cada dia precisamos nos consertar. A cada dia precisamos ser justificados. A cada dia precisamos da graça do Eterno. Porque somos um pedaço de barro que não serve, como sempre digo, que não serve para nada. Só Jesus para acreditar na gente. Então, temos que parar com essa hipocrisia farisaica que segrega. Os fariseus tinham esse costume de separar. Você pode, você não pode. Quantas vezes chegaram para Jesus e falaram, os teus discípulos não lavam as mãos para comer? Olha que hipócrita. E Jesus falou assim, seus falsos hipócritas, sepulcros caiados. É o que muita gente ensina numa denominação, num sistema que está como uma seita, sectarizando, dividindo e apontando os erros dos outros, ao invés de
atrair pessoas, atrair vidas e perdoá-las. Quando a mulher, essa mulher pecadora, diz a palavra, entrou na casa de Simão e enxugou chorando os pés. Os fariseus falavam, se ele fosse profeta, ia saber que tipo de mulher está ali tocando. Mas Jesus permitiu que uma mulher chorasse e beijasse seus pés ali, e ele estava perdoando essa mulher. Jesus nunca rejeitou um pecador, nunca o separou, nunca disse, sou imunda, não me toque. É o que esses líderes fazem hoje em dia. Falam, os imundos fiquem de lado. Agora, quem são os puros 100%? Quem são os que estão aptos? Não, ninguém está apto. Ninguém estaria apto para participar se fosse por essas regras. Agora, o que Deus quer, e o próprio Jesus disse, fazer isso em memória de mim, lembrem-se de mim. Vocês podem estar no pior erro, no pior pecado, mas lembrem-se de mim, fazer em memória de mim, lembrem-se que eu posso perdoá-los, lembrem-se que eu posso restaurá-los. Então o princípio, esse princípio santo de pegar o cálice e pegar do pão é lembrar, poxa vida, não vale a pena ficar em pecado, eu tenho que me arrepender porque houve um que é o remédio para a minha alma, é o remédio para mim, e me dá salvação, e me dá transformação, e me dá libertação, e eu preciso me arrepender. É um apelo ao arrependimento, é um apelo para lembrar de que há um remédio para tudo isso. Agora, taxar, punir, separar, ainda colocar meses, tantos meses sem ceia, depois tem que voltar igual um cordeiro, imolado ali, tem que, coitado, se expor diante de todo mundo para poder alcançar a misericórdia da congregação. Isso não é bíblico, isso não é bíblico, não é, a doutrina não fala isso. Em 1 Coríntios é categórico quando Paulo diz assim para os irmãos de Corinto, vocês não estão fazendo da forma correta, porque os próprios irmãos de Corinto estavam fazendo uma bagunça, estavam fazendo ceia, estavam comendo, estavam se embriagando e bebendo. E Paulo diz, ei, não é ceia que vocês têm que fazer, se vocês querem ceia, vão ceiar na casa de vocês, vão comer na casa de vocês. Seu bando de corintiano endemoniado, os corintianos davam muito trabalho, e o que acontece? Eu chamava de carnais, ei, vocês estão fazendo bagunça, vocês têm que se consertar, e aí começa a doutrina, a ordem, como Paulo diz. Vocês não estão certos. Vocês têm que fazer esse kiddushim, onde vocês vão pegar pão, o cálice, e vão lembrar da morte. E não façam de qualquer maneira. Vocês têm que discernir o que vocês estão fazendo, porque alguém morreu por vocês. Tá bom? Concluo, então, falando. Ninguém pode te proibir. Agora, se você não quer se arrepender, se você quer continuar no pecado, na vida de malignidade, de imundície, por favor, apele à sua consciência. Você tem que se examinar a si mesmo, porque se você come indignamente, virá maldição para a sua própria vida. Só que somente você pode fazer isso, ninguém mais. Como a salvação, ninguém pode te colocar uma arma na cabeça e te falar, aceita Jesus e mude de vida. Não, é você que vai ter que decidir se vale a pena seguir esse Jesus santo, glorioso, que morreu na cruz, derramou o seu sangue e me perdoa os meus pecados. Deus te abençoe em nome de Yeshua HaMashiach.